Após 5 anos juntos, meu namorado terminou comigo do nada e simplesmente desapareceu. Meses depois, ainda tentando juntar os pedaços, eu acabei me aproximando do melhor amigo dele. 3 anos se passaram, e quando meu ex voltou, ele descobriu que eu estava casada e grávida do melhor amigo dele. Até que ele me contou por que tinha ido embora, e eu descobri que meu casamento inteiro tinha sido construído em cima de mentiras. Fica comigo, porque a verdade que ele revelou destruiu 3 vidas e mudou tudo para sempre. Eu tinha 23 anos quando Derek desapareceu da minha vida. Não, desaparecer não é a palavra certa. Ele me abandonou. Simplesmente me abandonou sem explicação, sem aviso, sem uma única razão que fizesse sentido. Nós estávamos juntos há 5 anos. 5 anos de risadas, planos, sonhos compartilhados. Ele trabalhava com tecnologia da informação em uma empresa de médio porte, e eu tinha acabado de começar minha carreira como professora de ensino infantil. Vivíamos falando sobre casamento, sobre comprar uma casa juntos, sobre ter filhos um dia. Éramos aquele tipo de casal que todo mundo invejava. Sabe quando você olha para alguém e pensa, é isso? Encontrei minha pessoa? Era exatamente assim que eu me sentia com Derek. Mas as coisas tinham começado a mudar nos últimos meses. No começo, foram pequenas coisas. Derek chegava cansado do trabalho. Ele dizia que era estresse, que tinha muito projeto acumulado. Eu acreditava, porque não tinha motivo para não acreditar. Quando eu tentava falar sobre nossos planos de casamento, sobre finalmente procurar uma casa para comprar juntos, Derek desconversava. Vamos esperar mais um pouco, ele dizia. Quero estar mais estável financeiramente primeiro. Ou então, ainda não é a hora certa, Meredith. Vamos com calma. Mas nós já tínhamos esperado 5 anos. Quando seria a hora certa? Comecei a perceber que ele evitava falar sobre o futuro. Qualquer conversa que envolvesse daqui a 1 ano, ou quando a gente se casar, fazia ele mudar de assunto rapidamente, ficar inquieto, encontrar uma desculpa para sair do cômodo. Você está bem? Eu perguntava, segurando o rosto dele entre minhas mãos, forçando-o a me olhar nos olhos. Derek, o que está acontecendo? Você está me escondendo alguma coisa? Não. Ele mentia, e eu sabia que era mentira pelo jeito que desviava o olhar. Está tudo bem, eu só estou cansado. Conversei com minha melhor amiga, Jennifer, sobre isso. Acho que ele vai terminar comigo, eu disse, a voz tremendo. Ele está se afastando, Jen. Eu sinto que o estou perdendo. Será que ele está me traindo? Você já conversou com ele sobre isso? Ela perguntou preocupada. Tentei, mas ele fica na defensiva, diz que está tudo bem, que eu estou imaginando coisas. Sequei uma lágrima que insistia em cair. Mas eu não estou imaginando. Algo mudou. E então, veio o dia em que tudo desmoronou. Derek tinha cancelado nosso jantar na noite anterior com uma desculpa vaga sobre ter que trabalhar até tarde. Mas quando eu liguei para o escritório dele, me disseram que ele tinha saído cedo. Passei a noite inteira acordada, o estômago embrulhado, sabendo que alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. Ele veio no meu apartamento no final da tarde. Eu estava corrigindo atividades das crianças, sentada no sofá com uma xícara de chá ao lado, mas não conseguia me concentrar. Meus olhos voltavam constantemente para o relógio, esperando, temendo. Quando ouvi a chave na porta, meu coração disparou. Derek entrou devagar, e imediatamente vi que meus piores medos estavam se confirmando. A gente precisa conversar, ele disse, e meu coração despencou. Aquelas palavras, as palavras que eu tinha temido ouvir por semanas. Eu sabia. Minha voz saiu fraca, quebradiça. Eu sabia que você ia fazer isso. Derek, por favor, me explica o que está acontecendo. Por que você está se afastando? O que eu fiz de errado? Derek passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que eu conhecia tão bem. Ele fazia isso quando estava nervoso, quando algo o incomodava profundamente. Mas dessa vez era diferente. Havia algo devastador no jeito que ele me olhava. Você não fez nada de errado, ele disse, a voz saindo estrangulada. Nunca foi sobre você, Meredith. Então, sobre o quê? Eu implorei, me aproximando dele. Derek, eu sei que tem algo errado há meses. Você me evitando, fugindo de qualquer conversa sobre nosso futuro. Me conta o que está acontecendo. É outra mulher?
Eu não posso mais continuar com isso, Meredith, ele disse, e cada palavra parecia arrancada dele com dor. Nosso relacionamento não está funcionando mais. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Meses de sentir ele se afastando, e agora, a confirmação. Não está funcionando? Repeti, as lágrimas começando a descer. Derek, nós estamos juntos há 5 anos. Você me disse que me amava. Como isso não está funcionando? As coisas mudaram, ele disse, desviando o olhar, incapaz de me encarar. Eu mudei. Mudou como? Me explica. Minha voz estava subindo, desesperada. Eu mereço honestidade, Derek. Não esses meses de você se afastando aos poucos, me deixando adivinhar, me sentindo louca por perceber que algo estava errado. Ele fechou os olhos, a mandíbula travada. Eu sinto muito, Meredith. Eu realmente sinto muito. Mas eu não posso te dar o que você merece. Por que não? Por que você fica repetindo isso sem me explicar? Porque é melhor assim. Ele explodiu finalmente, e vi lágrimas nos olhos dele também. Um dia você me agradecerá por isso. Não! Eu gritei, segurando o braço dele quando ele começou a se virar. Você não pode simplesmente jogar isso em mim e ir embora. Depois de 5 anos, eu mereço uma explicação. Mereço saber o que aconteceu com o nosso relacionamento. Derek me olhou, e havia tanta dor naqueles olhos que meu coração partiu ainda mais. Por um momento pensei que ele fosse ceder, que fosse me contar a verdade. Mas então ele simplesmente balançou a cabeça e se soltou do meu toque. Não tenho mais nada para explicar, ele disse, a voz morta. Acabou, Meredith. Eu sinto muito. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu o observava abrir a porta. Eu sinto muito. Foi tudo o que ele disse. Eu realmente sinto muito. E então ele saiu. Simplesmente virou as costas e saiu pela porta, me deixando ali, destruída, sem entender absolutamente nada do que tinha acabado de acontecer. Nos dias seguintes, tentei ligar. Dezenas de vezes. Mandei mensagens. Fui até o apartamento dele. Nada. O telefone desligado. O apartamento vazio. Até no trabalho me disseram que ele tinha pedido demissão. Derek tinha literalmente desaparecido da cidade, me deixando com 1 milhão de perguntas e nenhuma resposta. Os primeiros meses foram os piores da minha vida. Eu mal conseguia funcionar. Chorava no chuveiro antes de ir trabalhar. Fingia que estava bem na frente das crianças, mas por dentro estava despedaçada. À noite, revirava cada conversa, cada momento, tentando entender o que tinha dado errado. Tinha sido alguma coisa que eu disse? Fiz? Deixei de fazer? Minha melhor amiga, Jennifer, praticamente se mudou para o meu apartamento durante aquele período. Ela dormia no sofá, fazia comida que eu mal tocava, me obrigava a sair da cama nos fins de semana. Você vai superar isso, ela dizia, segurando minha mão enquanto eu chorava pela 1000ª vez. Eu prometo que vai passar. Mas não parecia que ia passar. A dor era física, uma pressão constante no peito que me fazia difícil respirar. Foi nessa época que Donovan começou a aparecer. Donovan era o melhor amigo de Derek. Eles se conheciam desde a faculdade, eram praticamente irmãos. Ele trabalhava na construção civil, era engenheiro de obras, um cara grande e forte que sempre tinha uma piada pronta e um sorriso fácil. Eu gostava dele, sempre gostei. Ele era daquelas pessoas que deixavam qualquer ambiente mais leve. No começo, os encontros pareciam casuais. Eu esbarrava com ele no supermercado, na cafeteria perto da escola onde eu trabalhava. Oi, Meredith, ele dizia com aquele sorriso simpático. Como você está? Sempre a mesma pergunta. Sempre a mesma mentira da minha parte. Estou bem. Mas Donovan não era bobo. Ele via através da minha fachada. Você não precisa fingir comigo, ele disse certa vez, quando nos encontramos por acaso em uma livraria. Eu sei que você está sofrendo. Derek era meu melhor amigo, lembra? Eu sei o quanto vocês se amavam. E então, gentilmente, ele começou a se fazer mais presente. Me ligava para saber como eu estava. Me mandava mensagens engraçadas para me fazer rir. Me convidava para tomar café, sempre dizendo que ele também estava preocupado com Derek, que também não entendia o que tinha acontecido. Ele não fala comigo também, Donovan me contou certa tarde, enquanto tomávamos café em uma lanchonete.
Já tinha se passado uns 4 meses desde que Derek tinha ido embora. Acho que ele sumiu para todo mundo. Mas por quê? Perguntei, a voz ainda carregada de dor. O que eu fiz de tão terrível para ele simplesmente me abandonar assim? Donovan balançou a cabeça. Você não fez nada de errado, Meredith. Às vezes as pessoas simplesmente mudam, tomam decisões que a gente não entende. Talvez ele tenha conhecido outra pessoa. Aquelas conversas se tornaram mais frequentes. Donovan era um ombro amigo, alguém que entendia minha dor porque também conhecia Derek, também tinha perdido o amigo. Ele me fazia rir novamente, me lembrava de que a vida continuava, de que eu era jovem e tinha muito pela frente, mas eu não estava pronta para nada além de amizade. Meu coração ainda estava despedaçado, ainda esperando por Derek, ainda presa naquele dia terrível quando minha vida tinha desmoronado. Foram 6 meses. 6 meses de terapia, de noites chorando, de me forçar a seguir em frente. E Donovan estava sempre ali, paciente, gentil, insistente de um jeito suave. Sai comigo, ele disse certo dia, quando completou exatamente 6 meses desde que Derek tinha ido embora. Estávamos sentados em um banco na praça perto da escola onde eu trabalhava. Não tô dizendo de sair como amigos, como um encontro de verdade. Engoli em seco. Donovan, eu não sei se estou pronta. Você merece ser feliz de novo, Meredith. Você merece alguém que fique, que não te abandone sem explicação. Ele segurou minha mão e eu senti o calor da palma dele contra a minha. Deixa eu tentar te fazer feliz. Eu deveria ter dito não. Deveria ter esperado mais. Mas eu estava tão cansada de sofrer, tão desesperada por sentir qualquer coisa que não fosse aquela dor constante no peito, que eu disse sim. Nosso primeiro encontro foi em um restaurante italiano. Donovan me fez rir com histórias do trabalho. Foi atencioso, interessado. Ele me tratou como se eu fosse preciosa, frágil, algo que precisava ser cuidado com delicadeza. E por algumas horas, eu consegui respirar sem sentir aquela pressão sufocante. Começamos a namorar. Não foi intenso como tinha sido com Derek. Não tinha aquela faísca, aquela certeza absoluta. Mas era confortável, seguro. Donovan estava presente, constante, dizendo todas as coisas certas. Eu nunca vou te abandonar, ele prometia. Eu nunca vou te fazer sofrer como ele fez. E eu acreditei nele. 2 anos se passaram. 2 anos nos quais eu lentamente reconstruí minha vida ao redor de Donovan. E então eu engravidei. Quando vi as 2 linhas no teste de gravidez, senti uma mistura estranha de emoções. Alegria, sim. Medo, também. Mas havia outra coisa, algo que eu não conseguia nomear. Uma sensação de que algo estava errado, de que aquilo não era como deveria ser. Nos casamos em uma cerimônia pequena, íntima, só família e amigos próximos. Meus pais adoravam Donovan. Ele é tão diferente do Derek, minha mãe dizia, aprovadora. Ele é confiável, responsável. Bom, eu estava grávida do meu marido. Íamos ter um bebê. Era o que eu sempre quis, não era? Família, estabilidade, amor. Então por que, no fundo do meu coração, ainda havia um buraco em mim que nunca tinha sido totalmente preenchido? Eu estava com 6 meses de gravidez quando tudo mudou. Ele estava no corredor ao lado, pegando alguma coisa de uma prateleira alta. Mais magro do que eu lembrava, mas era ele. Inconfundivelmente ele. Meu coração parou, depois disparou tão rápido que achei que fosse desmaiar ali mesmo. Nossos olhos se encontraram. Ele congelou, os olhos descendo para minha barriga, depois voltando para meu rosto. Havia tanta emoção naquele olhar, tanta dor, que eu senti minhas pernas bambas. Meredith, ele disse, a voz rouca, como se não tivesse sido usada em muito tempo. Derek. Seu nome saiu como um sussurro. Ficamos ali parados por um momento que pareceu uma eternidade, apenas nos encarando. 3 anos de silêncio e dor e perguntas não respondidas entre nós. Então ele se aproximou, lentamente, como se estivesse com medo de me assustar. Você está grávida. Sim, consegui dizer, minha mão indo automaticamente para minha barriga. 6 meses. Donovan não me contou que você estava grávida. Franzi a testa. Como assim? Você encontrou com ele? Não. A gente se falava de vez em quando. Nunca perdemos o contato completamente.
Mas ele não comentou sobre sua gravidez. Derek hesitou, e então disse: Parabéns. A palavra saiu com um sorriso triste, forçado. Havia mais dor do que felicidade genuína naquele olhar, como se cada letra doesse ao sair. Aquilo me atingiu como um tapa. O quê? Você nunca perdeu contato com Donovan? Minha voz estava subindo, a raiva começando a ferver sob o choque. Vocês conversavam esse tempo todo? Meredith, eu posso explicar. Então explica! Eu estava chorando agora, sem nem perceber quando as lágrimas tinham começado. Explica por que você me abandonou. Explica por que você sumiu sem uma palavra. Explica por que você conversava com Donovan, mas não comigo. Ele me disse que você também não estava falando com ele. Pessoas estavam olhando, mas eu não me importava. 3 anos de dor, 3 anos de perguntas, estavam jorrando para fora. Derek olhou ao redor, depois de volta para mim. Não aqui. Por favor. Podemos conversar? Em algum lugar privado? Eu deveria ter dito não. Deveria ter virado as costas e ido embora. Mas eu precisava de respostas. Depois de 3 anos, eu finalmente teria minhas respostas. Tem uma cafeteria ali na esquina, eu disse, minha voz tremendo. 10 minutos. Ele acenou com a cabeça, e eu saí do supermercado sem comprar nada, meu coração batendo descompassado, minha mente girando. O que Derek ia me contar? Por que ele tinha voltado? E por que, depois de todo esse tempo, casada e grávida de outro homem, meu coração ainda batia tão rápido ao vê-lo? A cafeteria era pequena e aconchegante, com cheiro de café fresco e pão saindo do forno. Escolhi uma mesa no canto, longe das janelas, longe de olhares curiosos. Minhas mãos tremiam enquanto eu esperava, e coloquei-as sobre a mesa para tentar controlá-las. Derek entrou 5 minutos depois. Ele pediu 2 cafés no balcão, mesmo sem saber se eu ainda gostava de café, e trouxe para a mesa. Seus movimentos eram cautelosos, como se estivesse lidando com algo frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Talvez fosse exatamente isso. Descafeinado para você, disse-me entregando o copo. Você está bem? Ele perguntou em seguida, sentando-se na minha frente. Era tão absurdo que eu quase ri. Se estou bem? Derek, você sumiu da minha vida há 3 anos sem uma explicação. E agora apareceu do nada. Então não estou bem. Ele baixou os olhos. Eu sei que não tenho direito de pedir perdão, mas eu tive um motivo. Eu esperei 3 anos por uma explicação, então me fala, eu disse, cruzando os braços sobre minha barriga. Derek respirou fundo, e quando ele começou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Você lembra que eu estava tendo aqueles sintomas estranhos? As dores nas articulações, o cansaço constante, as manchas na pele? Eu lembrava. Nos últimos meses antes de ele ir embora, Derek visitava médicos constantemente, fazia exames, mas ele disse que não era nada demais. Sim, eu lembro. Era lúpus, ele disse, e a palavra caiu entre nós como uma bomba. Lúpus eritematoso sistêmico. E não era uma forma leve. Meus rins estavam sendo afetados. Os médicos disseram que se eu não fizesse um tratamento agressivo, o prognóstico era bem ruim. Senti o sangue gelar nas veias. Lúpus? Derek, isso é potencialmente fatal, sim, principalmente com comprometimento renal. Ele passou a mão pelo rosto, e eu pude ver as linhas de cansaço, as marcas que os últimos 3 anos tinham deixado. Os tratamentos convencionais aqui não estavam funcionando, mas eu descobri um programa experimental fora do país. Terapia com células T-CAR. Era arriscado, caro, e não tinha garantia de que funcionaria, mas era minha única chance real de sobreviver. Eu estava tremendo agora, tentando processar tudo isso. Então, você foi fazer o tratamento e não me contou? Por quê? Por que você não me deixou estar com você? Eu teria ido. Eu teria ficado ao seu lado. Eu sei, ele disse, e vi lágrimas se formando nos olhos dele. Eu sei que você teria ficado por compaixão e obrigação, e foi exatamente por isso que eu não te contei. Mas isso não faz sentido, Derek. Faz sim. A voz dele saiu mais alta, desesperada. Meredith, você tinha 23 anos. Estava começando sua carreira. Tinha toda a vida pela frente. Como eu poderia te prender a mim quando eu tinha uma chance real de morrer?
Como eu poderia fazer você passar anos cuidando de um homem doente e roubar sua juventude? Essa não era sua decisão para tomar. Eu gritei de volta. Então abaixei a voz quando percebi que as pessoas estavam olhando. Derek, essa decisão deveria ter sido minha. Você não tinha o direito de decidir por mim. Eu estava com tanto medo, medo de morrer, medo de te ver sofrer. Estava tão confuso sobre o que fazer, e então... Ele parou, e algo no modo como desviou o olhar fez meu estômago revirar. E então o quê? Donovan me contou uma coisa que ouviu você dizer um dia. Derek olhou para mim novamente e havia confusão e dor em seus olhos. Ele disse que tinha ouvido você conversando com uma amiga. Era sobre algum filme que vocês assistiram. E você tinha falado que não suportaria ficar presa a alguém doente, mas que ficaria por compaixão. Meu coração parou. O quê? Eu nunca disse isso. Eu nunca diria algo assim. Donovan mentiu. Vi o choque se espalhando pelo rosto dele. Por que ele mentiria sobre algo assim? Minha mente trabalhando rápido, conectando pontos que eu não tinha visto antes. Você conversava com Donovan esse tempo todo? Sim, ele é meu melhor amigo. Quando eu fui embora, pedi que ele cuidasse de você, que garantisse que você ficasse bem. Ele me mandava atualizações. Ele te contou que a gente começou a namorar? Perguntei, já sabendo a resposta antes mesmo de ele falar. Ele me contou, Derek admitiu. Disse que você tinha chamado ele para sair mais ou menos um mês depois de eu ir embora. Que você tinha dito que sempre teve uma queda por ele. Que queria seguir em frente. Um mês? Eu estava em choque total agora. Derek, foram 6 meses. 6 meses de inferno, de depressão, de eu mal conseguir sair da cama. E eu nunca chamei Donovan para sair. Foi ele quem insistiu, quem passou meses me convencendo a dar uma chance. Vi o momento exato em que tudo fez sentido na mente de Derek. Vi o horror se espalhando pelo rosto dele conforme ele entendia. Ele mentiu para mim. Derek sussurrou. Donovan mentiu sobre várias coisas. Por quê? Minha voz saiu quebrada. Por que ele faria isso? Porque acho que ele sempre gostou de você, Derek disse, e havia tanta dor em sua voz que senti meu coração partir. Desde quando a gente começou a namorar. Ele sempre comentava sobre como você era incrível, como eu tinha sorte. Eu achava que era só admiração, que ele estava feliz por mim. Mas ele viu uma oportunidade e aproveitou. Senti náusea subindo pela minha garganta. Ele usou sua doença. Ele usou seu medo de morrer para nos separar. E funcionou. Derek colocou a cabeça entre as mãos. Meu Deus, eu fui tão idiota. Eu acreditei nele. Confiei no meu melhor amigo e ele... nos destruiu, eu terminei. As lágrimas descendo livremente pelo meu rosto agora. Ele destruiu nós dois. Ficamos ali sentados em silêncio, o peso da traição de Donovan esmagando ambos. 3 anos. 3 anos roubados de nós por mentiras e manipulação. Mas seu tratamento funcionou? Perguntei finalmente, minha voz fraca. Derek acenou com a cabeça. Sim, levou quase 3 anos. Foi difícil. Houve momentos em que eu achei que não ia conseguir. Mas a terapia funcionou. A doença está em remissão completa. Eu posso viver uma vida normal agora. E você voltou. Eu voltei faz 2 semanas. Voltei para o meu antigo trabalho. Estou morando temporariamente com os meus pais e estava voltando à minha vida aos poucos. E o Donovan sabe que você voltou? Perguntei, minha voz hesitante. Sabe sim. Mandei mensagem assim que cheguei na cidade, mas ele disse que estava muito ocupado com o trabalho e que passaria na casa dos meus pais quando conseguisse um tempo. Derek deu um sorriso sem graça. Até agora nada. Mas há uns 8 meses atrás, quando contei para ele que o tratamento estava indo muito bem e que logo eu voltaria para a cidade, ele pareceu tão feliz. Disse que mal podia esperar para me ver. 8 meses. A palavra reverberou na minha mente como um sino de alarme. Senti meu estômago revirar e minha mão foi instintivamente para a barriga. 8 meses atrás. Repeti devagar, o coração começando a bater mais rápido. Derek franziu a testa, percebendo a mudança no meu tom. Sim. Por quê? O que aconteceu há 8 meses? Foi exatamente nessa época que Donovan começou a falar obsessivamente sobre ter um filho.
Minha voz saiu trêmula enquanto as memórias voltavam, ganhando um significado completamente novo. Vi Derek ficar tenso na cadeira. O quê? A gente já tinha conversado sobre filhos antes, claro, mas sempre de forma vaga. Um dia, quando estivermos prontos. No futuro. Parei, tentando organizar as lembranças que agora pareciam sinistras. Mas uns 2 meses antes de engravidar, Donovan de repente não falava de outra coisa. Dizia que já estávamos namorando há tempo suficiente, que não fazia sentido esperar mais, que era a hora perfeita. Meredith, Derek começou, mas eu o interrompi. Eu disse que queria esperar mais um pouco. Continuei, minha voz ficando cada vez mais apertada. Disse que queria ter mais estabilidade financeira primeiro, aproveitar mais tempo só nós dois antes de ter essa responsabilidade. Mas ele continuava insistindo. Toda semana trazia o assunto de novo, de formas diferentes. Mostrava fotos de bebês, falava de nomes, de como seria a nossa família. Derek estava me olhando com uma expressão que misturava raiva e horror. E então eu engravidei, eu disse, as palavras saindo quase como um sussurro. Algumas semanas depois dessas conversas todas, mesmo usando preservativos. Engoli seco. Mesmo usando... Derek repetiu, a voz tensa. Sim, a gente sempre foi cuidadoso com isso. Sempre. Eu estava tremendo agora, as peças se encaixando de uma forma horrível. Mas naquelas últimas semanas, antes de eu descobrir que estava grávida, Donovan começou a ficar diferente. Às vezes parecia displicente, apressado. E quando eu comentava sobre ter cuidado, ele ria, dizia que estava tudo sob controle, que se acontecesse, seria uma bênção. Meu Deus, Derek murmurou. Quando descobri a gravidez, entrei em pânico, continuei, as lágrimas voltando. Não estava nos meus planos ainda, sabe? Eu não estava preparada. Mas Donovan... Minha voz falhou. Ele ficou radiante, tipo, excessivamente feliz. Disse que era o destino, que era um sinal. Ele imediatamente começou a falar em casamento. Disse que precisávamos oficializar nossa família, que nosso filho merecia pais casados. Marcou tudo rápido, em questão de semanas. Eu mal tive tempo de processar a gravidez e já estava casando. Ele te prendeu, Derek disse, e havia raiva crua em sua voz. Ele sabia que eu ia voltar em alguns meses e te prendeu da forma mais permanente possível. Senti como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Você acha que ele furou os preservativos de propósito? Que ele me engravidou intencionalmente? Olha essa timeline, Meredith, Derek disse, se inclinando para a frente. Ele descobre que estou voltando. Imediatamente começa a pressionar por um filho. Você resiste. De repente, você engravida acidentalmente, apesar de usarem proteção. Tudo isso acontecendo meses antes de eu voltar. Coloquei a mão na boca, sentindo que ia vomitar. Ele planejou tudo. Desde o começo. Quando você foi embora, quando me conquistou, o casamento, e agora... Agora isso. Ele te engravidou e casou com você antes de eu voltar e te reencontrar, Derek disse, a mandíbula travada. Ele garantiu que quando eu aparecesse, você estivesse tão ligada a ele que seria quase impossível te perder. Estou grávida de 6 meses dele. Eu sussurrei, olhando para minha barriga, carregando o filho de um homem que destruiu minha vida de propósito, que nos separou com mentiras, que me manipulou em cada passo do caminho. As lágrimas caíam livremente agora, e eu não conseguia parar. Todo aquele período da minha vida, cada decisão que pensei ter tomado livremente, tinha sido orquestrado, manipulado, calculado. Eu sou tão idiota, eu disse, a voz quebrada. Como eu não vi? Como eu não percebi? Você não é idiota, Derek disse com firmeza, pegando minha mão sobre a mesa. O toque dele, depois de 3 anos, era ao mesmo tempo familiar e devastador. Ele te manipulou, Meredith. Ele manipulou nós dois. Usou minha doença, meu amor por você, seu sofrimento, sua vulnerabilidade. Ele esperou o momento perfeito para cada passo. Esse homem planejou tudo meticulosamente. O que eu faço agora? Perguntei, mesmo sabendo que não havia resposta fácil para essa pergunta. Derek olhou para mim, e havia tanto amor em seus olhos, tanto arrependimento. Você está casada, Meredith, grávida.
Eu não quero estragar a vida que você construiu. Mas Donovan mentiu, eu disse, minha voz desesperada. Ele nos manipulou. Ele destruiu o que tínhamos. Eu sei. E ele vai ter que pagar por isso. A mandíbula de Derek ficou tensa. Mas você tem um bebê a caminho. E por mais que eu queira, por mais que ainda te ame... Você ainda me ama? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Nunca parei, ele admitiu, e era como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito. Nem um dia passou sem que eu pensasse em você. Mas agora é tarde demais, não é? Coloquei minha mão na barriga, sentindo o bebê se mexer como resposta. O filho de Donovan. O filho do homem que havia nos traído da forma mais cruel possível. Eu preciso confrontá-lo, eu disse. Preciso ouvir de Donovan por que ele fez isso. Eu vou com você, Derek ofereceu imediatamente. Não, eu disse, mas então hesitei. A ideia de encarar Donovan sozinha, grávida, emocionalmente destruída, de repente parecia impossível. Na verdade, sim, eu quero que você vá comigo. Derek acenou com a cabeça. Então vamos. A viagem de carro até minha casa foi silenciosa. Derek me seguiu no carro dele, e a cada semáforo eu olhava pelo retrovisor e o via ali, como uma âncora, uma presença sólida depois de 3 anos de ausência. Quando estacionamos na frente da casa, senti meu estômago revirar. A casa que Donovan tinha insistido em comprar logo após o casamento. Nosso filho precisa de um lar de verdade, ele tinha dito, tão convincente, tão atencioso, tão manipulador. Derek saiu do carro e veio até mim. Você tem certeza disso? Tenho, eu disse, embora minha voz tremesse. Eu preciso da verdade. Toda ela. Respirei fundo e abri a porta. Donovan estava na sala, exatamente como eu esperava, assistindo televisão com uma cerveja na mão. Quando me viu entrar, ele sorriu. Ei, amor! Pensei que você ia demorar mais no mercado. Cadê as... Ele parou abruptamente quando Derek entrou atrás de mim. A cor sumiu do rosto de Donovan. A cerveja quase escorregou da mão dele. Derek? Oi, Donovan, Derek disse, e sua voz estava gelada de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Surpreso de me ver? Donovan se levantou rapidamente, os olhos indo de mim para Derek e de volta para mim. Eu não sabia que você já tinha voltado. Quer dizer, você me mandou mensagem, mas eu estava ocupado e... Ocupado demais para ver seu melhor amigo depois de 3 anos? Derek interrompeu. Ou ocupado demais porque sabia que eu ia descobrir tudo. Descobrir o quê? Donovan tentou soar confuso, mas eu podia ver o pânico crescendo em seus olhos. Do que você está falando? Eu encontrei o Derek no mercado, eu disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. E nós conversamos. Sobre muita coisa. Vi Donovan engolir em seco. Meredith, eu posso explicar. Então explica! Minha voz explodiu. Explica por que você mentiu para Derek. Explica por que você disse a ele que eu falei que não queria ficar presa a alguém doente. Eu estava tentando protegê-la. Mentira! Eu gritei, as lágrimas começando a cair. Você estava tentando me conseguir para você. Você mentiu para ele sobre mim, e mentiu para mim sobre ele. Donovan olhou para Derek, como se procurasse ajuda, mas encontrou apenas uma expressão fria e furiosa. Você me disse que a Meredith tinha te chamado para sair 1 mês depois que eu fui embora. Derek disse, dando um passo à frente. Que ela tinha superado rápido, que ela sempre teve uma queda por você. Foram 6 meses! Eu interrompi. 6 meses de inferno, e foi você quem insistiu, quem me manipulou quando eu estava mais vulnerável. Eu te amava. Donovan explodiu finalmente, a máscara caindo. Eu te amei desde sempre, desde a primeira vez que te conheci. Você acha que foi fácil ficar vendo vocês dois juntos? Ver ele ter a mulher que eu sempre quis? Então você destruiu nossa vida, eu gritei de volta. Você viu uma oportunidade quando ele ficou doente e se aproveitou. Você mentiu para ele dizendo que eu não o queria. Eu estava preocupado, eu cuidei de você. Você me manipulou. Minha voz estava rouca agora. Você aproveitou da minha dor, da minha vulnerabilidade,
E o tempo todo você sabia onde Derek estava, sabia que ele estava lutando pela vida dele. E ele sobreviveu, Donovan disse, apontando para Derek. Tá bom, ele está bem, mas talvez você poderia ter passado anos sofrendo com ele, vendo ele definhar. Essa não era sua decisão para tomar, Derek rugiu, avançando. Eu coloquei a mão no peito dele, parando-o. Não, eu disse para Derek. Então olhei para Donovan. Há quanto tempo você sabia que Derek ia voltar? Vi algo passar pelos olhos de Donovan. Medo. Meredith. Há quanto tempo? Eu repeti, minha voz perigosamente calma. Donovan desviou o olhar. Uns meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 8 meses, na verdade. Eu repeti, minha voz quebrando. Foi exatamente quando você começou a falar obsessivamente sobre ter filhos. Isso não tem nada a ver. Não minta mais para mim, eu gritei. 8 meses atrás você descobre que Derek vai voltar. 8 meses atrás você começa a me pressionar por um filho. Eu digo que não estou pronta. E de repente eu engravidei acidentalmente, mesmo usando proteção. Vi o momento em que Donovan percebeu que eu tinha conectado os pontos. Você furou os preservativos, eu disse. E não foi uma pergunta. Você me engravidou de propósito. Meredith, não foi assim. E assim que descobri que estava grávida, você imediatamente falou em casamento. Continuei, minha voz tremendo de raiva. Marcou tudo rápido, em semanas. Antes que eu pudesse pensar direito. Antes que Derek pudesse voltar. Eu queria construir uma família com você. Donovan tentou se defender. Você queria me prender, eu gritei. Você sabia que Derek ia voltar e tentou me prender da forma mais permanente possível. Gravidez, casamento, tudo calculado. Donovan passou a mão pelo rosto e quando ele falou novamente, sua voz estava diferente. Havia algo mais duro ali. E funcionou? Não funcionou? Não era o que você queria? Casar, filhos, uma família? Derek deu um passo à frente ameaçadoramente, mas eu o segurei. Eu quero o divórcio, eu disse cada palavra clara e firme. Não, Donovan disse imediatamente. Meredith, não. Pensa no nosso bebê. Eu estou pensando no bebê, eu disse. Estou pensando em criar meu filho longe de um homem que é capaz de mentir, manipular e destruir vidas para conseguir o que quer. Você não pode fazer isso, Donovan disse, e agora havia algo perigoso em sua voz. Esse é meu filho, Meredith. Meu sangue. Eu tenho direitos. E você acha que eu vou negar isso? Eu disse, tentando controlar minha respiração. Você pode ter visitas, pode fazer parte da vida dele, mas eu não vou continuar casada com você, não depois do que você fez. Derek te virou contra mim, ele acusou, apontando. Ele apareceu aqui do nada e encheu sua cabeça de... Ele não precisou me virar contra você, eu interrompi. Você fez isso sozinho quando mentiu, quando manipulou, quando planejou tudo isso. Donovan ficou em silêncio por um momento, processando. Então ele mudou de tática, sua voz ficando mais suave. Meredith, por favor. Eu sei que cometi erros, mas foi tudo por amor. Eu te amo tanto que estava disposto a fazer qualquer coisa para ter você. Inclusive destruir minha felicidade? Perguntei, e minha voz estava tão cansada. Inclusive roubar 3 anos da minha vida com Derek? Inclusive me engravidar sem meu consentimento real? Mas você estava feliz comigo, ele insistiu, dando um passo em direção a mim. Eu recuei instintivamente, e Derek imediatamente se posicionou entre nós. Não chegue perto dela, Derek disse, sua voz baixa e ameaçadora. Ela é minha esposa, Donovan gritou. Ela nunca deveria ter sido, Derek gritou de volta. E você sabe disso. Por isso mentiu, manipulou, enganou, porque sabia que ela nunca escolheria você. A verdade daquelas palavras pareceu atingir Donovan como um soco. Por um momento, ele apenas ficou ali parado, a realidade finalmente chegando até ele. Sai da minha casa, ele disse finalmente, olhando para Derek. É a casa de Meredith também, Derek respondeu. E eu não vou a lugar nenhum até ter certeza de que ela está bem. Eu vou pegar minhas coisas, eu disse, minha voz trêmula, mas determinada. Vou ficar com a Jennifer por enquanto. Meu advogado vai entrar em contato com você. Meredith, espera.
Donovan começou, mas eu o interrompi. Não, acabou, Donovan. Você destruiu qualquer chance que a gente tinha no momento em que decidiu mentir para Derek. No momento em que decidiu me manipular. No momento em que me engravidou sem meu real consentimento. Limpei as lágrimas do rosto. Você não me amava de verdade. Você só queria me possuir. E não é a mesma coisa. Subi as escadas para o quarto, com Derek me seguindo a uma distância respeitosa. Peguei uma mala e comecei a jogar roupas dentro, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as coisas. Deixa eu ajudar, Derek disse suavemente, pegando a mala de mim. Chorei então, apoiando-me nele, sentindo seus braços ao meu redor pela primeira vez em 3 anos. Como a minha vida virou isso? Eu sussurrei. Não foi culpa sua, ele disse, segurando meu rosto entre as mãos. Nada disso foi culpa sua, Meredith. Você foi vítima, assim como eu. Ouvi passos na escada. Donovan apareceu na porta do quarto, observando a cena, o rosto contorcido em raiva e algo que parecia desespero. Então é assim? Ele disse, a voz amarga. Você vai deixar tudo que construímos por ele? Nós não construímos nada, eu disse, me afastando de Derek e encarando Donovan. Tudo foi construído em mentiras, e casas construídas em mentiras sempre desmoronam eventualmente. Peguei a mala e desci as escadas. Derek ficou por último, encarando Donovan por um longo momento. Você era meu melhor amigo, Derek disse, e havia tanta tristeza em sua voz. E você me traiu da pior forma possível. Espero que valha a pena viver com isso. Sentei no carro de Derek, a mala no banco de trás, tremendo de adrenalina e emoção. Ele entrou do lado do motorista e apenas ficou ali sentado comigo em silêncio por um momento. Para onde? Ele perguntou finalmente. Casa da Jennifer, eu disse. Ela vai me acolher. Sempre acolhe. Derek ligou o carro, mas antes de sair, olhou para mim. Você fez a coisa certa. Então por que parece tão errado? Eu sussurrei. Porque é difícil. Porque você está grávida e assustada, e seu mundo acabou de virar de cabeça para baixo. Ele pegou minha mão. Mas você é forte, Meredith. Mais forte do que pensa. E você não está sozinha nisso. Enquanto nos afastávamos da casa, olhei pelo retrovisor e vi Donovan parado na janela, observando. E pela primeira vez em 3 anos, senti que finalmente estava indo na direção certa, mesmo que fosse a direção mais difícil. Jennifer abriu a porta antes mesmo de eu bater. Deve ter visto pela janela, o carro de Derek estacionado na frente, minha expressão destruída, a mala na mão. Mas quando seus olhos pousaram em Derek ao meu lado, ela congelou. Derek, ela disse, a voz saindo num sussurro incrédulo. O rosto dela ficou pálido. Derek, você voltou? Oi, Jennifer, Derek disse, dando um passo hesitante. Eu sei que é um choque, mas... Um choque? Jennifer repetiu, ainda processando. Então seus olhos se moveram rapidamente entre nós dois, vendo minha expressão destruída. A mala. Derek ao meu lado. Meu Deus, o que... Meredith, o que está acontecendo? Posso entrar? Perguntei, minha voz tremendo. Eu preciso contar tudo. Jennifer nos puxou para dentro, ainda olhando para Derek como se estivesse vendo um fantasma. Nos sentamos à mesa da cozinha, os 3 juntos, e então eu desabei. Contei tudo. Sobre encontrar Derek no mercado, sobre o lupus, sobre as mentiras de Donovan, sobre a manipulação calculada durante 3 anos inteiros, sobre a gravidez. Jennifer ficou cada vez mais pálida conforme eu falava, seus olhos se arregalando, a mão cobrindo a boca. Quando terminei, ela estava tremendo de raiva. Aquele filho da mãe! Ela explodiu socando a mesa. Aquele maldito filho da mãe! Eu sabia que tinha algo errado com ele. Você sabia? Perguntei surpresa. Não sabia de tudo isso, ela admitiu, olhando para Derek com uma mistura de raiva e compaixão. Mas sempre achei estranho como Donovan apareceu tão convenientemente depois que você foi embora, Derek. Como ele estava sempre ali, sempre no lugar certo na hora certa. Ela balançou a cabeça incrédula. Mas eu nunca imaginei que fosse tão calculado, tão monstruoso. Derek baixou os olhos. Eu deveria ter desconfiado,
Deveria ter visto os sinais. Ele era seu melhor amigo, Jennifer disse, sua voz ficando mais suave. Como você poderia imaginar que alguém tão próximo seria capaz disso? Exatamente, Derek disse, olhando para mim. Eu confiei nele completamente. E ele usou essa confiança para nos destruir. Jennifer se levantou e foi até a cozinha, voltando com 3 xícaras de chá que ninguém realmente queria, mas que ela preparou mesmo assim, sempre prática, sempre tentando cuidar de mim. Você vai ficar aqui, ela disse, não como uma pergunta, mas como um fato. Pelo tempo que precisar, o quarto de hóspedes é seu. Obrigada. Eu sussurrei, sentindo as lágrimas voltarem. Eu não sei o que faria sem você. Você nunca vai precisar descobrir. Ela disse com firmeza, então olhou para Derek. E você? Qual é o plano agora? Derek hesitou, olhando para mim antes de responder. Eu vou estar aqui, para o que Meredith precisar. Mas não vou pressionar, não vou forçar nada. Ela tem muito a processar, e eu... Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso. Eu já tomei decisões por ela uma vez. Nunca mais vou fazer isso. Jennifer estudou ele por um longo momento. Então acenou com a cabeça, parecendo satisfeita com a resposta. Bom, porque se você machucar ela de novo, Derek, eu juro que... Eu não vou. Derek a interrompeu, sua voz firme. Eu passei 3 anos me arrependendo de ter ido embora. Não vou desperdiçar essa segunda chance. Ficamos ali sentados por alguns minutos em silêncio, o peso de tudo que tinha acontecido pairando sobre nós. Então Jennifer bateu as mãos na mesa, aquele gesto decidido que eu conhecia tão bem. Ok, ela disse, entrando em modo de resolução de problemas. Vamos ser práticos aqui. Meredith, você confrontou Donovan, deixou ele, está grávida de 6 meses. O que vem agora? Eu não tinha pensado além de sair daquela casa. Eu... não sei. Divórcio, Derek disse simplesmente. Ela vai precisar de um advogado. E rápido, porque Donovan não vai aceitar isso sem lutar. Você vai precisar de um advogado, Jennifer concordou, sempre prática. Um bom, porque Donovan não vai aceitar isso facilmente. Eu sei, eu disse, minha mão indo para a barriga. Ele deixou bem claro que vai lutar pelo bebê. Ele pode tentar, Jennifer disse, seus olhos brilhando com determinação. Mas você tem provas das mentiras dele? Mensagens? Qualquer coisa? Balancei a cabeça. Ele sempre foi cuidadoso. Tudo era pessoal, cara a cara. Eu tenho, Derek disse de repente. Nós duas olhamos para ele. Eu tenho mensagens. Anos de mensagens dele me contando sobre Meredith, sobre vocês estarem juntos. E em algumas delas ele escorregou. Deixou escapar detalhes que não batem com o que realmente aconteceu. Isso pode ajudar, Jennifer disse pegando o celular. Vou ligar para minha prima. Ela é advogada de família, uma das melhores. Ela vai saber o que fazer. Enquanto Jennifer fazia ligações, Derek se aproximou de mim. Como você está? Destruída, admiti. Grávida de 6 meses, em processo de divórcio, sem casa. Dei uma risada sem humor. Poderia estar melhor. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Jennifer disse, voltando. E minha prima, Susan, pode te ver amanhã de manhã. Ela disse que seu caso parece forte, especialmente com as mensagens de Derek e o padrão de comportamento manipulador. Obrigada, eu sussurrei. Por tudo. É para isso que servem as melhores amigas, ela disse, me abraçando. Então olhou para Derek. E você? Cuida dela. Porque se você machucar essa mulher de novo, eu mesma te caço. Derek sorriu, mas era um sorriso triste. Eu não pretendo ir a lugar nenhum, não dessa vez. Os dias seguintes foram uma correria. Encontro com Susan, que foi tão eficiente e determinada quanto Jennifer prometeu. Ela ouviu tudo, pegou as mensagens de Derek e começou a montar o caso. Manipulação emocional, possível sabotagem reprodutiva, padrão de comportamento enganoso. Ela listou. Temos um caso muito forte para a custódia primária. Donovan terá direitos de visita, claro, mas você será a guardiã principal. E se ele lutar? Perguntei. Então nós lutamos de volta, Susan disse com firmeza. E com o que temos, estou confiante.
Donovan tentou me ligar inúmeras vezes. Mensagens, ligações, até apareceu na casa de Jennifer uma vez. Derek estava lá e o mandou embora antes que eu precisasse vê-lo. Ele está desesperado, Derek me contou depois, percebendo que está perdendo tudo. Bom, eu disse, e me surpreendi com a frieza na minha própria voz. Ele merece perder tudo. Ele nos tirou 3 anos. Ele manipulou nossos futuros. 2 semanas depois do confronto, os papéis do divórcio estavam prontos. Susan tinha sido rápida. Donovan teria que assinar ou contestar. Ele contestou. Ele está alegando que você está emocionalmente instável devido à gravidez, Susan me explicou. Que Derek te manipulou contra ele. Que ele será um pai dedicado e merece custódia compartilhada 50-50 após o nascimento. 50-50? Repeti, incrédula. Ele vai tentar, Susan disse. Mas nós temos um caso forte. As mensagens de Derek provando as mentiras, seu testemunho sobre a manipulação, a timeline suspeita da gravidez. Vamos lutar e vamos ganhar. A audiência principal de custódia foi marcada para 3 meses após o nascimento do bebê. Até lá, o processo de divórcio seguiria seu curso. Donovan tentou entrar com uma liminar pedindo visitas supervisionadas ainda durante minha gravidez, alegando que queria participar da gestação e criar vínculo com o filho. O juiz negou. O requerente terá a oportunidade de exercer seus direitos parentais após o nascimento da criança, se assim for determinado, o juiz declarou. Vi a raiva no rosto de Donovan quando a decisão foi dada. Seus punhos se fecharam, a mandíbula travada. E pela primeira vez, senti medo real. Medo do que ele poderia fazer quando se sentisse completamente encurralado. Meu filho nasceu em uma manhã fria de janeiro. Uma cesariana de emergência após minha pressão subir perigosamente. Jennifer estava lá, segurando minha mão. E Derek estava na sala de espera, esperando ansiosamente por notícias. Quando colocaram meu filho nos meus braços, pequeno e perfeito e chorando, senti um amor tão avassalador que esqueci por um momento de toda a dor que tinha levado até ali. Oi, Oliver, meu amor, sussurrei. Eu sou sua mãe, e eu vou te proteger, sempre. Donovan chegou ao hospital 2 horas depois. Eu ainda estava me recuperando, mas os enfermeiros o deixaram ver o bebê através do vidro do berçário. Vi ele de longe, as mãos contra o vidro, olhando para aquele bebezinho que carregava seu DNA, mas que ele tinha criado através de mentiras. Ele não pode entrar no quarto, eu disse firmemente aos enfermeiros. Não sem minha permissão. Eles entenderam e respeitaram. Derek veio me visitar no dia seguinte. Trouxe flores e um ursinho de pelúcia azul. Quando segurou meu filho pela primeira vez, vi lágrimas nos olhos dele. Ele é perfeito, Derek sussurrou. Completamente perfeito. Ele é, concordei. E eu vou fazer tudo para protegê-lo, inclusive de um pai dele. Você não está sozinha nisso, Derek disse, olhando para mim. Eu vou estar aqui, cada passo do caminho. A audiência de custódia aconteceu 3 meses depois do nascimento. Susan tinha montado um caso impressionante. As mensagens de Derek mostrando as mentiras de Donovan. Meu testemunho sobre a manipulação. O depoimento de Jennifer sobre como Donovan tinha se aproveitado da minha vulnerabilidade. O advogado de Donovan tentou argumentar que ele era um pai dedicado, que amava seu filho, que merecia custódia igual. Mas Susan destruiu cada argumento. Ela trouxe à tona a timeline suspeita da gravidez, a pressão constante de Donovan por um filho exatamente quando Derek ia retornar, o casamento apressado. Este homem não planejou uma família, Susan argumentou. Ele planejou uma armadilha e usou uma criança inocente como ferramenta. No final, o juiz decidiu a meu favor. Custódia primária para mim. Donovan teria direito a visitas supervisionadas 2 vezes por mês até que a criança completasse 3 anos, quando seria reavaliado. Vi a derrota no rosto de Donovan quando a sentença foi lida. Mas vi também algo mais escuro, algo que me fez arrepiar. As visitas supervisionadas começaram. Donovan vinha, pegava nosso filho, passava 2 horas com ele sob supervisão de uma assistente social, depois devolvia. Era mecânico, frio, tenso. Parece que ele não está aceitando bem, a supervisora, Carol, me disse certa vez. Ele fica olhando para vocês dois como se... Não sei, como se estivesse planejando algo.
Vocês dois quem? Perguntei. Você e Derek, ela explicou. Ele viu Derek te buscar uma vez e ficou obcecado. Fica fazendo perguntas sobre ele, sobre se ele está morando com você. Como se eu devesse saber essas informações. Derek não está morando comigo, eu expliquei. Mas sim, estamos tentando reconstruir algo, lentamente. E era verdade. Derek e eu tínhamos começado a namorar de novo, mas com cuidado, devagar. Jantares ocasionais, passeios no parque com o bebê, conversas longas sobre o futuro. Eu não quero apressar nada, Derek tinha dito. Nós temos tempo agora, todo o tempo do mundo. Mas não tínhamos. Foi em um sábado de manhã, 3 meses após as visitas supervisionadas começarem. Donovan veio buscar nosso filho, agora com 6 meses, para a visita quinzenal. Carol já estava aguardando. Vejo você daqui a 3 horas, eu disse para Carol, beijando a testa do meu bebê antes de entregá-lo a Donovan. Carol acompanhou os dois, como sempre fazia. As visitas supervisionadas aconteciam em um parque público próximo, onde ela podia observar a interação entre Donovan e o bebê, mantendo uma distância respeitosa. Mas 2 horas depois, meu telefone tocou. Era Carol, e sua voz estava tensa, quase em pânico. Meredith, eu perdi eles de vista. Meu sangue gelou. Como assim perdeu de vista? Donovan disse que o bebê tinha sujado a fralda e que ia até o banheiro trocar. Eu esperei do lado de fora, como sempre faço para dar privacidade. Mas já faz 20 minutos e eles não saíram. Eu acabei de entrar e... O banheiro está vazio. Tem uma saída dos fundos. Eles sumiram, Meredith. Meu sangue gelou. O que você quer dizer com isso? Eu acho que ele fugiu com o bebê. O mundo desmoronou. Liguei para a polícia imediatamente, meus dedos mal conseguindo discar, o pânico me sufocando. Derek chegou à casa de Jennifer minutos depois de saber, me segurando enquanto eu entrava em colapso. Nós vamos encontrá-lo, ele prometeu. Eu prometo que vamos trazer seu filho de volta. A polícia emitiu um alerta Amber. Começaram uma busca, mas as horas passavam e nada. Nenhum sinal de Donovan ou do meu bebê. 72 horas. As piores 72 horas da minha vida. Não conseguia comer, dormir, pensar em nada além de onde meu filho estava, se ele estava seguro, se Donovan tinha enlouquecido completamente. E então recebemos a notícia. O FBI tinha localizado Donovan tentando cruzar a fronteira para outro estado. Ele tinha planejado tudo: documentos falsos, apartamento alugado em outro estado, dinheiro em espécie. Ele estava tentando desaparecer com meu filho. Quando a polícia o pegou, meu bebê estava no banco de trás do carro, chorando, sujo, claramente negligenciado. Donovan não tinha levado fraldas suficientes, nem fórmula adequada. Meu filho de 6 meses estava desidratado e aterrorizado. Corri para o hospital onde meu bebê estava sendo examinado. Quando o peguei nos meus braços novamente, chorei tanto que mal conseguia respirar. Está tudo bem, meu amor. Eu sussurrava, balançando ele. Mamãe está aqui. Mamãe não vai deixar ninguém te machucar nunca mais. Donovan foi preso. As acusações eram sérias: sequestro parental através de fronteiras estaduais, violação de ordem judicial, colocar menor em perigo através de negligência. Seu advogado tentou argumentar que foi um mal-entendido, que Donovan só queria tempo extra com o filho. Mas as provas eram inegáveis. O planejamento cuidadoso, os documentos falsos, a condição em que meu filho foi encontrado. O promotor foi implacável. No julgamento, que aconteceu 6 meses depois, Derek segurou minha mão enquanto esperávamos o veredito. Donovan estava sentado na mesa da defesa, magro, derrotado, muito diferente do homem confiante que eu tinha conhecido. No caso do Estado versus Donovan Richardson, o juiz começou. Pelas acusações de sequestro parental federal, colocar menor em perigo através de negligência e violação de ordem judicial, este tribunal o considera culpado em todas as acusações. A sentença foi severa: 12 anos de prisão federal, com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos com bom comportamento, perda permanente e irrevogável dos direitos parentais, ordem de restrição vitalícia após libertação. Ele estaria proibido de se aproximar ou contatar a mim ou meu filho pelo resto da vida. Quando levaram Donovan algemado para fora do tribunal,
Nossos olhos se encontraram por um breve momento. Vi arrependimento ali, finalmente. Mas era tarde demais. Muito tarde. Acabou, Derek sussurrou ao meu lado. Acabou de verdade agora. Com Donovan na prisão e seus direitos parentais permanentemente revogados, a vida começou a se estabilizar aos poucos. Derek continuava presente em cada momento. Ele visitava todos os dias, ajudava com tudo. Mas sempre com cuidado, sempre respeitando meu espaço, nunca pressionando. Você não precisa fazer isso, eu disse uma noite, depois de Derek ter passado 3 horas ninando meu filho para dormir. Eu sei, ele disse, olhando para o bebezinho dormindo em seus braços. Mas eu quero. Quero ser o pai que ele merece, se você me deixar. Levou tempo. Terapia, conversas longas, reconstrução de confiança. Mas aos poucos, Derek e eu encontramos nosso caminho de volta um para o outro. 1 ano depois do julgamento de Donovan, Derek me pediu em casamento. Foi simples, sem grandes gestos. Apenas nós dois no parque onde costumávamos passear, meu filho dormindo no carrinho ao lado. Eu perdi 3 anos com você, Derek disse, segurando minhas mãos. E não quero perder mais nenhum dia. Meredith, você quer se casar comigo? De verdade dessa vez, sem mentiras, sem manipulação, só nós dois escolhendo estar juntos. Sim, eu disse, as lágrimas descendo. Sim, eu quero. Nos casamos 6 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, íntima, apenas família próxima e amigos. Meu filho, agora com 2 anos e meio, estava lá, usando um pequeno terno que o fazia parecer o homenzinho mais fofo do mundo. Eu prometo amar você e Oliver, Derek disse nos votos, lágrimas descendo pelo rosto dele. Prometo ser o pai que ele merece e o marido que você sempre mereceu ter. E prometo nunca mais deixar ninguém nos separar. Eu prometo não deixar mais ninguém decidir meu futuro por mim. Eu disse de volta, minha voz firme. Prometo lutar pelo nosso amor, pela nossa família. E prometo nunca mais deixar você ir embora. Depois do casamento, Derek entrou com uma petição para adotar Oliver legalmente. Agora, como meu marido, o processo tinha um peso diferente, uma legitimidade que todos reconheciam. Foi um processo longo, com avaliações psicológicas, visitas de assistentes sociais, entrevistas extensas. Eles queriam ter certeza de que era o melhor para a criança, que Derek estava comprometido de verdade. E ele estava. Em cada visita da assistente social, em cada avaliação, ficava claro que Derek não era apenas um padrasto cumprindo um papel. Ele era um pai em todos os sentidos que importavam. 2 anos após nosso casamento, a adoção foi finalizada. Derek era oficialmente o pai legal do meu filho. E meu menino, que agora tinha 4 anos e meio, chamava Derek de papai como se nunca tivesse sido diferente. No dia em que o juiz bateu o martelo, oficializando a adoção, Derek segurou nosso filho nos braços e chorou. Lágrimas de alegria, de alívio, de um amor tão profundo que transcendia qualquer laço de sangue. Agora é oficial. Ele sussurrou, beijando a testa do menino. Agora você é meu filho. Para sempre. E era verdade. Não por biologia, não por acidente, não por manipulação, mas por escolha. A escolha mais importante de todas. Sobre o Donovan. Não tivemos mais notícias dele depois que entrou na prisão. Ele enviou uma carta através de seu advogado alguns meses após o julgamento, renunciando formalmente a qualquer tentativa futura de reverter a perda dos direitos parentais e permitindo explicitamente a adoção de Derek. Na carta, ele escreveu: Eu destruí tudo por egoísmo. Vocês merecem ser felizes. Ele merece um pai melhor do que eu poderia ser. Sinto muito pelo que fiz. Não vou incomodá-los nunca mais. Era muito tarde. Mas era o fechamento que eu precisava. 10 anos se passaram desde o dia em que Derek voltou para minha vida. 10 anos desde que a verdade sobre Donovan veio à tona. Donovan saiu da prisão após cumprir 10 anos com bom comportamento. Fomos notificados conforme a lei exigia. Mas ele nunca tentou contato. Meu filho, agora com 11 anos, sabe a verdade. Contamos quando ele tinha idade suficiente para entender. Que Derek não é seu pai biológico, mas é o pai que escolheu estar ali, que escolheu amá-lo incondicionalmente. Então, o Donovan era meu pai de verdade? Ele perguntou, processando a informação. Biologicamente, sim.
eu disse gentilmente. Mas família não é apenas sobre sangue. É sobre quem está presente, quem te ama, quem escolhe você todos os dias. Meu filho olhou para Derek, que estava sentado ao meu lado nervoso. Você me escolheu? Ele perguntou. Todos os dias, Derek respondeu, sua voz emocionada. Do momento em que te conheci, eu escolhi você, e vou continuar escolhendo você pelo resto da minha vida. Então você é meu pai de verdade, meu filho disse com uma lógica simples de criança. O outro era apenas o homem que me fez. E foi exatamente isso. Donovan era apenas o homem que meu filho compartilhava DNA. Derek era o pai dele. O homem que ensinou ele a andar de bicicleta, que ajudou com lição de matemática, que ficou acordado a noite toda quando ele estava doente, que o amava com uma intensidade que DNA nunca poderia criar. Hoje, Derek e eu temos uma vida boa. Ele continua trabalhando com TI. Eu ainda ensino na escola infantil. Temos mais 2 filhos agora, uma menina de 5 anos e um menino de 3. E nosso filho mais velho é o melhor irmão mais velho que eles poderiam ter. Às vezes penso sobre aqueles 3 anos que perdemos. 3 anos que Donovan roubou de nós com suas mentiras. Penso em como nossa vida poderia ter sido diferente se Derek tivesse confiado em mim o suficiente para contar sobre a doença, se eu tivesse estado ao lado dele durante o tratamento. Mas então olho para meu filho, e não posso me arrepender completamente. Porque sem aqueles 3 anos de dor, ele não existiria. E ele é uma das maiores bênçãos da minha vida, mesmo tendo vindo de circunstâncias terríveis. Donovan pagou por seus crimes. 10 anos de prisão, perda de tudo que amava, uma vida inteira de arrependimento. Ele tentou forçar um amor que nunca foi destinado a ser dele, e no processo, perdeu absolutamente tudo. E nós? Nós finalmente temos nossa segunda chance. Uma família construída não em mentiras, mas em verdade. Não em manipulação, mas em escolha. Derek pega minha mão enquanto observamos nossos 3 filhos brincando no quintal, e eu me inclino para ele, sentindo a solidez dele ao meu lado. Valeu a pena esperar? Eu pergunto como faço às vezes. Cada segundo, ele responde como sempre. Cada lágrima, cada ano, cada momento de dor. Porque me trouxe de volta para você. Para nós. E enquanto o sol se põe sobre nossa família, sobre a vida que construímos das cinzas da traição de Donovan, eu sei que Derek está certo. Algumas histórias não têm finais felizes imediatos. Algumas exigem anos de dor, de luta, de reconstrução. Mas quando você finalmente chega do outro lado, quando finalmente encontra seu caminho de volta para onde deveria estar, valeu cada segundo de espera. Obrigada por ter ficado comigo até o fim. Essa história fala sobre como o amor pode ser usado como arma, e como a verdade sempre encontra seu caminho. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo histórias reais, intensas e cheias de emoção. Um abraço enorme e até o próximo vídeo.